Dito que você precisa entender que tipo de arquivo você vai trabalhar, para onde que ele vai, agora a gente vai começar as nossas configurações. Então, a primeira coisa que a gente vai é em File, New. A gente tem diversas outras configurações aqui embaixo, só que agora não vão ser interessantes. O que a gente precisa é New, e aí a gente tem Project, Team Project e Sequence. Project é o que a gente criou lá no começo. Team Project seria se a gente fosse criar um projeto em time, utilizando outras pessoas, cada um responsável por uma etapa do processo de edição. E Sequence é a gente editar uma nova sequência desse material. Então, vou aqui em Sequence, porque a gente vai editar uma sequência, configurar que tipo de arquivo a gente vai trabalhar. Nesse caso, apareceu aqui, alguns presets. Todas essas pastas que você está vendo aqui são presets de arquivos de algumas câmeras específicas. Nesse caso, se você não estiver utilizando uma câmera dessa, não vai ser interessante você utilizar esses presets. Principalmente se você for finalizar esse arquivo, esse material para a internet, para o YouTube, para o Vimeo, para o Facebook, para o Instagram, são formatos diferentes. Não vão ser os mesmos formatos que você vai utilizar para a TV, para o cinema, por exemplo. Então é muito diferente. Nesse caso, aqui embaixo tem uma pasta chamada Custom, que são customizações, são pré-definições que eu mesmo faço, que você pode fazer. No caso, quando você salva essa pré-definição, ela fica automaticamente salva aqui. Nesse caso, eu tenho dois, que são dos dois últimos projetos que eu estava fazendo. E aqui eu tenho o Instagram Feed, que é justamente o formato do vídeo que vai para o feed do Instagram. E depois você tem Instagram Stories, que é o que vai para o Stories. Então a gente tem proporções e formatos diferentes que vão para cada mídia, para cada formato específico. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado em Settings e eu vou configurar essa sequência do zero. Então imagina que esse projeto que a gente vai iniciar agora, ele vai para o YouTube, por exemplo. Qual é o formato, qual é a configuração que eu vou utilizar para um vídeo que vai para o YouTube? Nesse caso aqui, modo de edição, Editing Mode, eu vou colocar aqui em Custom mesmo. Eu não vou utilizar nenhum preset desse. Mesmo que você ache que encontre algum parecido aqui, não utiliza esses que parecem que vai servir para você. Utiliza de fato o Custom, que é para a gente customizar do zero. Aqui embaixo eu tenho um Time Base, que seria a base de tempo. Essa base de tempo está muito ligada com a questão de Frame Rate, que seria FPS. No caso, por exemplo, da GoPro, olha só, da GoPro, quando você bota no modo português da linguagem dela, ela chama FPS de QPS, que seria quadros por segundo, que no caso do inglês vai ser FPS, que é o frame por segundo. Vamos entender o que é esse frame por segundo, porque ele faz total diferença na hora tanto de você captar o teu material, quanto de você começar o teu processo de edição. Esses pequenos detalhes, se você ignora no processo de iniciar um projeto, faz toda a diferença na hora que você vai finalizar. Não ignora esse processo, não ignora, não deixa ele passar, porque ele faz total diferença na hora que você vai editar e na hora que você vai finalizar, principalmente para onde vai. Então, já separei aqui frame rates, coloquei no Google Images, frame rates, e aqui tem alguns exemplos bem interessantes para a gente analisar. Eu vou nesse daqui, que eu tenho o seguinte, 10, 15, 30, 45 e 60 FPS. Tudo isso aqui, esse tempo de duração desse pontinho até esse final aqui, imagina que eu tenho 1 segundo de duração, tá? 1 segundo de duração. A quantidade de quadros por segundo significa, basicamente, deixa eu ajeitar aqui, basicamente a quantidade de fotos em sequência que o meu vídeo está fazendo para formar 1 segundo. Então, não sei se você conhece, mas a gente tem um recurso chamado Stop Motion. O Stop Motion, vamos pegar um exemplo aqui, ele é isso. Provavelmente você já tenha visto por aí. Stop Motion é uma sequência de filmagem, é um filme, por exemplo, feito somente com fotos. Esse é o processo de Stop Motion. O que está muito ligado a essa questão de quadros por segundo. Porque quando a gente pega esse monte de foto que a pessoa vai clicando ali e coloca numa sequência e aquilo se torna uma animação,
Isso justamente é a ideia que a gente tem da filmagem. Porque quando você está filmando, nada mais a tua câmera está fazendo ali do que tirando várias fotinhos por segundo em sequência para formar aquele filme. E a quantidade de fotos que ele produz ali por segundo faz toda a diferença na hora que você está produzindo o teu material. Para, por exemplo, você fazer um slow motion, uma câmera lenta, bem fluida, você precisa de muitas fotos, de muitos quadros por segundo para deixar aquela coisa mais fluida, mais interessante possível. Então, ó, por exemplo, a GoPro, eu consigo fazer até 240 FPS com a GoPro. É muita foto por segundo. Tanto que se você filma em 240 e coloca no computador, o computador já recebe aquela informação e fala: uou, tem muita coisa para processar aqui. E dependendo da tua máquina, se ela não for muito boa, ela vai começar a travar. Porque eu tenho uma taxa de quadros, eu tenho uma taxa de informação muito alta. Mas vamos lá entender melhor isso. Então, ó, se você assistiu, por exemplo, A Noiva Cadáver ou os filmes do Tim Burton, aqui ó, Tim Burton, vamos botar Making Of. Você vai ver um pouco desse processo. Vamos colocar, eu acho que aqui, ó. Então, vamos avançar, vamos ver se a gente encontra. Olha aqui o storyboard. Toda a montagem do cenário e toda a animação. Aqui todo o storyboard. Eu acho que não tem nesse vídeo o processo, infelizmente. Mas é um filme stop motion. Coraline é um filme stop motion também. Inclusive, aqui ó, um dos making-offs. É um filme muito legal e muito interessante. Ele é todo em stop motion, basicamente é uma sequência de várias fotografias para a gente conseguir ter a formação dessa dinâmica de animação. Então é isso. A ideia do frame rate é meio que essa, são fotos em sequência. Para você fazer um slow motion, tem um canal, tá aqui ó. Por exemplo, isso daqui também é slow motion, isso aqui também é. Tem um canal aqui no YouTube chamado, acho que Super Slow, tá aqui ó, The Slow Mo Guys, que eles só fazem conteúdo de slow motion, tem 13 milhões de inscritos até agora, né? E aí vamos ver alguma coisa aqui, por exemplo, isso aqui ó, 100.000 FPS. Ou seja, 100.000 quadros por segundo é o que você consegue ter na dinâmica desse take aqui. Vamos ver se ele mostra, em que ponto que ele vai mostrar. Acho que aqui. E é justamente para você ter essa dinâmica, ó, de ver olha isso, cada detalhe como esse, 1000 FPS. Então eu tenho 1000 fotos para fazer um segundo. E quando a gente coloca dentro do software, no caso dentro do Premiere, a gente consegue reduzir essa velocidade e deixar justamente nesse aspecto. Para chegar a ter esse resultado, claro, eu preciso ter uma câmera que filme essa taxa de quadros. Não são todas as câmeras. Para você conseguir ter um slow motion mais fluido, mais interessante, o ideal é você começar a partir de 60 quadros por segundo, tá? A partir de 60 FPS você já consegue ter um slow motion mais fluido, mais legal. Então deixa eu abrir aqui um bloco de notas, deixa eu anotar isso. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu acho que vai ser interessante você talvez anotar também. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá aqui. Então, ó. Frame rate. Quando você filma com o teu celular, tá? No caso do iPhone, por exemplo, ele filma a 240 FPS, é muita coisa. Mas no tradicional, a maioria das câmeras, ela vai filmar aí a 30 FPS.
Quando você seta a tua câmera para filmar isso, na verdade ele não fica 30 fps, ele fica 29, alguma coisa. O cinema, ele utiliza a taxa de 24 fps, tá? Isso aqui é o cinema. Padrão de cinema ele usa... Padrão de cinema ele usa 24 fps. Quando a gente finaliza um material que vai para o YouTube, por exemplo, ou que vai para o Instagram, geralmente a gente finaliza também em 24 fps, que ele fica com esse aspecto mais cinemático. No caso do TV, propagandas em geral, a gente faz, botar aqui TV, novelas, propagandas, exemplo, tá? A gente faz isso, finaliza em 30 fps, tá? Tem toda uma diferença entre você gravar numa taxa de quadros X e você finalizar em outro tipo de taxa de quadro. Como assim? Eu posso filmar, deixa eu até botar aqui, eu posso filmar todo o meu vídeo, todo o meu material a 60 fps. Pronto. Por que eu vou filmar a 60 fps? Porque justamente eu quero fazer slow motion, eu quero fazer câmera lenta. Então eu filmo todo o meu material a 60 fps. Por exemplo, essa gravação aqui, ela está sendo gravada a 30 fps. O meu notebook ele não suporta taxas maiores que essas, então ele está saindo a 30 fps. Porque também eu não teria necessidade de fazer uma câmera lenta nisso aqui. Qual é a vantagem de ter uma alta taxa de quadros, tirando fora essa questão do slow motion? É porque a minha gravação fica mais fluida. Quando você faz movimentos assim, observa que está aparecendo vultos, olha só, está aparecendo esses vultos. Quando eu tenho uma taxa de quadros maiores, tipo 60 fps, isso fica muito mais visível. Você não consegue ver, você consegue ver a nitidez do que está passando na tua frente. Então essa é uma das vantagens de se gravar numa alta taxa de quadros. No caso, por exemplo, o cinema ele já tem aquele aspecto mais cinemático. Você olha para aquele filme e você já identifica que ele é um cinema. No caso da TV, você olha para uma novela, você vê que a dinâmica é mais fluida, é um pouco mais solta, porque a taxa de quadro dele é diferente, tá? Se você coloca 30 fps num filme, fica estranho, causa um certo comodismo. Já teve filmes que foram para o cinema com 60 fps e ficou estranho. Se eu não me engano, foi Senhor dos Anéis. Posso estar errado, tá? Mas é o que eu estou me recordando aqui agora. E foi a 60 fps, ficou estranho, causou estranheza, não ficou legal, tá? Mas você pode gravar numa alta taxa de quadros, você pode gravar 60, você pode gravar a 120, você pode gravar a 240, até mais, para justamente brincar com essa coisa da câmera lenta, do slow motion, dos detalhes, principalmente quando você está fazendo uma gravação de culinária, uma gravação que exige pegar detalhes e você quer aquilo ali em câmera lenta, quer que pareça realmente alguma coisa mais cinemática, é interessante que você grave numa taxa alta de quadros. Mas se, por exemplo, eu estou gravando uma entrevista, eu estou gravando uma videoaula, eu vou gravar isso sem problemas nenhum a 30, a 24 fps. Meu arquivo fica mais leve e eu não vou precisar utilizar uma taxa alta de quadros justamente porque é uma aula, é uma coisa mais que eu não preciso dar detalhes, mostrar detalhes de mim, eu não preciso disso. No caso, se é um fashion film, se é um filme de moda, se é um filme que vai para a TV, eu dou preferência a gravar. Se tem essa questão de cenas mais cinematográficas, eu vou gravar numa taxa de FPS mais alta. Só que isso daqui é justamente o que eu gravei, tá? Eu gravei, a minha câmera foi lá e captou tudo isso de taxa de quadros. Só que na hora que eu vou começar a produzir esse material, eu posso começar a produzir ele a 24. Eu posso começar a produzir ele a 30. Eu posso finalizar a 24, eu posso finalizar a 30 FPS, tá? Não tem problema nenhum. O processo de captura ele vai ser diferente do processo de finalização, tá? Então, entenda esse processo que faz toda a diferença na hora que você começar a produzir. Então, ó, cinema, novela e por aí vai. E aí você pode também exportar em 60 fps, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, o meu time base ele vai até 60, tá? Ele vai de 10 a 60. Para que eu usaria 10? Eu usaria 10 se no caso eu estivesse trabalhando com um material slow motion. Eu usaria 10. Usaria a 15, a 12, ó, cinema, 24, por aí vai.
E aí vai ser muito comum você visualizar também essa questão de 23.976, 29.97. Ele geralmente meio que dá esse desconto. Por que não 30? Por que dá esse desconto? Porque antigamente, quando algum material ia para a TV, você tinha meio que esse desconto por uma interpolação de frames, enfim, tinha todos esses aspectos aí. Mas você não é obrigado, porque hoje em dia a tecnologia evoluiu e você pode trabalhar a 24 e a 30 quadros sem problema nenhum. Nesse caso aqui, como eu estou configurando o material que vai para o YouTube, eu quero esse material a 24 frames. Pronto. Coloquei 24, essa vai ser minha time base, é assim que a minha timeline vai se comportar, tá? Quando eu for cortar ali, ele sempre vai pulando frame por frame baseado num tempo de 1 segundo para 24. Aqui embaixo vou ter frame size, aqui é a largura, aqui é a altura, tá? Então nesse caso aqui está 1080 por 1920, ele está meio que um Full HD ao contrário, porque o Full HD ele é 1920 por 1080. Isso daqui é um Full HD. Por que ele estava ao contrário? Porque como eu estava trabalhando para o Story ele é o quê? Ele é o celular. Ó, isso aqui é o Full HD. No caso deitado, ó, isso aqui é o Full HD. No caso do Story ele é assim. Então a proporção muda, inverte isso. Não, no caso aqui como é deitado, que vai para o YouTube, ele vai ser 1920 por 1080, sem problema nenhum. Pixel Aspect Ratio, a gente coloca em Square Pixel. Fields, No Fields. E Display Formats, 24 fps. O restante eu não vou mexer mais em nada, porque eu não preciso mexer mais em nada, tá? É só isso aqui mesmo. Se você vai fazer um vídeo para o YouTube, a configuração ideal, no caso, seria essa daqui. Vou salvar esse preset, porque como eu vou utilizar diversas outras vezes, deixo salvo. Então, vou chamar isso aqui de YouTube. Posso colocar uma descrição aqui, não preciso. Ok, automaticamente essa minha configuração, ela vem para cá. Então aqui eu tenho Instagram Feed, aqui eu posso ver as configurações, aqui se eu tivesse alguma descrição, né? No caso não tem. Aqui eu tenho, a time base dele está 60 fps, eu estava editando essa taxa de quadros, só que eu estava finalizando a 24, 30. Configurações do vídeo, largura do quadro 1080 pixels por 1350. Esse é o formato que a gente utiliza ali para o Instagram. Qual é o formato disso, né? O formato disso é basicamente isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, é isso aqui, ó. Esse é o formato, tá? Essa é a proporção que ele vai me dar. Então, deixa eu colocar aqui também. Como eu posso colocar? Formatos e dimensões. Vamos lá. Instagram Feed. Até o momento, tá? Pode ser que isso mude. Então, mas ele é 1080 por 1350. Esse é o que vai pro feed. Instagram Story. Ele vai ser o Full HD ao contrário. Então, 1080 por 1920. E aqui no caso, o material que vai para o YouTube, que vai para o Vimeo. No caso, o Vimeo ele é uma rede de vídeos, só que é mais voltada para portfólios. Então, geralmente, você pega o material que você já finalizou, seja para TV, seja para o cinema, e você coloca no Vimeo que ele suporta tranquilamente. Mas, vamos colocar aqui, Vimeo, Facebook também. Seria o Full HD, que é o 1920 por 1080. Esses são os formatos mais utilizados. Claro que, enfim, dependendo do projeto que você vai fazer, isso pode modificar. Caso você esteja com dúvidas sobre para onde vai teu projeto, você pode colocar, por exemplo, Instagram, ó, Instagram dimensões. Aqui. E aí você vai ter, ó, por exemplo, aqui, deixa eu abrir essa imagem, deixa eu abrir aqui um mais completo aqui, por exemplo. Tá aqui. Ele já me disse alguns formatos diferentes, né? Tem uns que vão dizer que aqui é 1000 por 1000, mínimo, enfim. Vamos ver aqui um outro, que eu esteja mais habituado.
Não é bem isso. Vamos lá para cima. Vou deixar aqui, por exemplo, esse. Ele disse que aqui o formato de 1 por 1 é 1080 por 1080, ou seja, é proporcional. Largura e altura são proporcionais. Essa daqui seria o formato ideal para feed de Instagram. Eu não gosto de usar esse formato, eu acho que se eu consigo ter mais espaço para trabalhar, eu vou trabalhar com mais espaço possível e não vou ficar nessa caixinha. Mas se caso é uma propaganda que você esteja fazendo, é uma coisa mais específica para um cliente, por exemplo, você pode utilizar isso. A única diferença é, você vem aqui e você coloca 1080 e aqui 1080. Pronto. Você vai ter o formato que você deseja. É só ver a proporção que você precisa e você coloca aqui, que é o que vai aparecer lá. Eu vou cancelar aqui, por exemplo, e aí imagina que você abriu o teu software de novo, File, New, Sequence. E aqui vai ter os meus presets. Eu vou colocar aqui YouTube. Sequência, eu posso determinar um nome para minha sequência. Eu vou chamar isso daqui de vídeo teste. Pronto. E eu vou dar OK. Aí sim, ele libera a minha workspace para eu começar a trabalhar.